Oi, meus amores, mais uma vez no camarim com Camila Cléo, com barulhinho de fundo, de chuva, que é gostoso também. E hoje eu vou conversar com a Renata Araújo. Renata, é um prazer, enfermeira. Eu gostaria que ela se apresentasse para vocês. Renata, é um prazer tê-la conosco. Conte para o público quem é você. Boa noite, né? Eu quero agradecer por estar aqui com você, é uma honra, fiquei muito feliz. Eu sou enfermeira, padrão, consultora de aleitamento materno, pós-graduada em aleitamento materno, com cursos em amamentação como laser terapia, a consultoria de aleitamento e body piercing. Muito bacana. Vou explicar uma coisa para vocês que as mamães aí de plantão já sabem. Quando nós ficamos grávidas, nós lemos por 9 meses. Eu cheguei a ler Delamare, que já estava obsoleto, mas li. E você acha que quando você vai parir, você está pós-graduada em nenê? Não é bem assim. Então, quem não pode ter o apoio de uma enfermeira para chegar em casa com ela, ou da própria mãe, ou parentes, ou vizinhos, enfim, você se vê assim, quando dá o primeiro chorinho, alguma coisa, e aí, o que eu faço? É isso que entra, esse serviço que a Renata está fazendo agora, não é assim, Renata? A consultoria de aleitamento materno é o que nós temos aí no mercado atualmente, que vem incluindo a laser terapia, que é o melhor também tratamento em casos de fissuras, né, fissuras mamárias com as mães. E esse atendimento é exatamente para quê? Para poder incentivar a mãe, apoiar a mãe na amamentação, né? Como você falou, é um momento onde nasce um bebê, nasce uma mãe. Aí vem toda aquela transformação do parto, ela acabou de ganhar, então vem aquelas dúvidas, tem o leite, não tem o leite, como que vai ser tudo isso? A paternidade também é muito importante. Então é onde a gente entra com essa assistência para poder ajudar e auxiliar a família, né? Porque ela precisa dessa rede de apoio. É mesmo porque nós sabemos que é um momento, eu como mãe, que nós estamos em estado puerperal, estamos sob o puerpério e nossos hormônios estão em turbilhão. Então você ainda com uma criança que você não conhece, você está se tornando mãe, não é assim, Renata? E ainda com esse turbilhão de hormônios, você fica nervosa, então você precisa de um auxílio a mais. Às vezes, até por esse nervoso, o leite não desce. É assim, Renata? Conte para o pessoal. Sim, porque o que acontece, né? Quando a mãe ela faz o processo do parto, tanto o parto normal quanto a cesárea, então é muito importante ela entender o processo da pojadura, tá? O que é pojadura? Conta para o pessoal. A pojadura, gente, é o momento que a mamãe acabou de ganhar a nenê e aí vai ocorrer a descida do leite. Então, quando essa mãe ela faz um parto natural, automaticamente, fisiologicamente, já vem a descida do leite. Automático. Automático. Né? E aí, quando ela faz a cesárea, ela tem um tempinho em demora para descer esse leite, né? Para o cérebro associar que ela teve aí uma cirurgia, então agora, né, agora vai descer, o nenê nasceu, então agora vai ocorrer a descida do leite. Então é onde a mãe fica com aquela mama toda dura, quente. E aí o bebê é muito lindo, né? E põe o bebê no berço, deixa no berço, esse bebê não vem para o peito. Então, a partir do momento que ele não vem para o peito, que nós falamos aí a hora dourada, que é o momento que o bebê deveria já no ato do parto, já ir para o peito da mãe, sentir o cheiro, ter o aconchego, sabe? Então, o que acontece? Às vezes ela acha que está tudo bem, e esse está tudo bem, esse nenê não mama, e é onde a gente entra aí, às vezes, em alguns problemas na amamentação. Entendeu? É, mesmo porque quem tem cesárea e sabe, porque daí sabe que precisa, em chegando em casa ou até no hospital, colocar a boquinha do nenê na mama para mamar, esse leite ainda não desceu e esse nenê está com fome, tanto é que ele perde peso no início, não é? Como é que é, Renata? Sim, então, ele tem uma perca, né? Nos 10 primeiros dias ele tem uma perca de peso, sim, e o pediatra está acompanhando nesse período, né? Eles querem ali que esse bebê recupere esse peso. Então, é muito importante a mãe que vai para a maternidade, ela entender que ela tem que pegar esse bebê, ela tem que ter esse cheiro, tem que colocar ele no peito. Para quê? Para que esse leite desça, para que ocorra a amamentação, porque o primeiro leite que vai descer é o colostro, né? E depois vai descer o leite. Só que acontece o quê? Essa mãe acabou de sair do processo de parto. E quando ela chega ali, o que ela quer? Ela quer ver 100 ml de leite. Ela acha que vai fazer assim, ó. E não é.
né? O segredo é o quê? É ter esse contato físico, esse amor, é pegar no colo. Muitas mães às vezes relatam assim, renasceu, o que eu faço agora? Eu falo, pega no colo, é o seu Põe no momento, peito. põe no peito. E aí a gente precisa entender o quê? Que o estômago do bebê, ele é bem pequenininho, né? Então, ele não precisa mamar primeiro ali 100 ml de leite, 40, 50 ml de leite. Por quê? Porque é um processo fisiológico. Então, à medida com que esse bebê mama, essa mãe vai produzindo e vai descendo a demanda que é suficiente para o bebê, entendeu? Então, elas precisam entender esse processo. É um processo que ela está ali naquele processo, muitas vezes, de pós-operatório, com a cesárea, ou cansada de um parto normal, né? Porque é uma consequência do parto, a amamentação. E aí, o que acontece com essa mãe? Ela entra um ponto de interrogação, né? E agora? Como que está sendo? Eu estou certa? Eu estou pegando o bebê direito? Porque hoje as mulheres, elas trabalham, elas são independentes, então elas não são mais aquelas mulheres de antigamente, né, igual as nossas avós, que tinham 10 filhos, né? A amamentação antes era muito demorada, porque todo mundo, escadinha, então já estava todo mundo comendo, já entrava no processo de alimentação. E hoje não, hoje as mulheres, né, são empreendedoras, têm a sua profissão. E aí, de repente, como que eu pego esse bebê no colo? Até, muito importante, Entendeu? até eu vou dar o meu, como é que eu falo para vocês? A minha voz aqui do que aconteceu comigo, que eu acho bacana para entrevista. Quando eu estava dando mamar para o meu filho, eu colocava, porque eu achava lindo, era assim, tinha que dar, não sabia. Nenhuma leitura do mundo me trouxe a forma de carregá-lo. Uma amiga minha chegou em casa e falou, você tá louca? Não é assim, assim ele só vai chupetear, ele precisa ter o processo da sucção da mama. Você tem que pegar a cabeça e põe, entendeu? E é assim que ele começou a mamar. Então, às vezes, é graças a terceiras pessoas que vêm à nossa casa e nos auxiliam dessa maneira. Não é assim, Renata? Então, depende muito de quem te auxilia, né? Tá. Porque o que é importante, você imagina assim, né? Um cenário, um casal que acabou de ganhar nenê, ela ficou esperando esse bebê chegar e ela entende o quê? Nasceu um bebê reborn. Ela não tem a noção que essa criança vai chorar 24 horas. Que essa criança vai querer mamar, né? Uhum. E aí, o que acontece? Ela está naquela ansiedade que já quer amamentar, né? Inclusive, eu tenho muitos clientes que às vezes falam assim para mim, o que eu preciso comprar de mais moderno para resolver agora? E não é um processo, né? Então, essa mãe ela precisa descansar, ela precisa ter uma boa alimentação, ela precisa da rede de apoio para cuidar da casa, né? E aí, quando a consultora chega, como eu no caso, o que a gente vai observar? Vai fazer a avaliação, o diagnóstico de como está essa mamada. Então, não é só a boquinha de peixe. Né? Às vezes a gente vê na internet, a boquinha de peixe. Não, mas como que A boquinha de peixe é aquela que ela não consegue sugar o leite? A boquinha de peixe, ao lábio superior e inferior tem que estar bem aberto, pegando a parte da auréola, aonde não vai pegar o bico para não fazer fissura. É o que eu estou falando também, mas é que os tempos deram uma mudadinha. Isso seria, assim, teoricamente, uma pega correta. Porém, a gente tem que avaliar por trás dessa pega, né? Porque às vezes a criança ela faz esse processo, mas ela faz uma covinha, às vezes ela tem problema com freio, às vezes ela abre toda a boca, mas ela não faz o processo de sucção. Então é onde a gente precisa o quê? Encaminhar essa mãe para uma equipe multidisciplinar. Então é onde a gente precisa de uma fono, de um osteopata, ter esse acompanhamento de equipes para a gente ver o que está acontecendo, para estar resolvendo essa amamentação, para essa mãe não entrar num desmame precoce. Entendeu? Tá vendo, gente? Olha como não tinha isso, nem na minha época tinha isso, entenderam? Então é muito bacana esse serviço hoje prestado, né, que é uma representante dele, a Renata, e ele abrange muitas coisas. A mãe, no desespero, no estado puerperal que ela está, ela acha que o filho está com problema, que ela está com pouco leite, aquela criança perdendo peso, precisa desta orientação. Renata, como é que vocês fazem? As mães, antes de parirem, procuram você ou depois, no desespero, acabam procurando? Claro que deixarei o contato da Renata aqui embaixo para vocês, tá? Caso tenham interesse. Como é que é?
Então, o que é correto é essa mãe procurar nós, né, a consultora, no período da gestação, tá? Por quê? Porque ela vai ter a percepção do que pode acontecer lá na frente, né? Então, quando a mãe se prepara, ela lê, ela está informando, ela está fazendo os cursos, né? O que que vai acontecer? Qualquer imprevisto que ela tiver, ela já tem a sacada do que ela tem que fazer, entendeu? Então, às vezes a gente pega assim, ah, não vou fazer curso de gestante, eu não vou fazer acompanhamento agora, que eu tenho a consulta desde o pré-natal em amamentação. Contato Tá? aqui na tela para vocês também, tá, gente? E aí, o que que ela fala? Ah, não vou precisar, porque a preocupação da mulher está no parto. E aí, eu não vou precisar, a amamentação é um ato fisiológico. Mas assim, Camila, o que que eu quero que elas entendam? Que você vai amamentar de 6 meses a 2 anos. Então, Ai. você precisa se informar para isso. Porque uma mãe, por exemplo, de um RN prematuro, quando ela liga para mim e fala, olha, eu fui transferida, estou na UTI, o que que eu faço? Então, aí é difícil a gente chegar com todo aquele conteúdo para falar para ela, ó, calma, tá tudo bem, vai dar certo. Aquele imprevisto, né? Se ela aquele- tivesse visto antes, estudado E certinho. aí é muita informação para a gente tentar acalmar esse casal, né? É igual eu te falei, às vezes tem casos que o casal fala assim, olha, o que que eu tenho que comprar de mais moderno? Não é o que você tem que comprar, porque todo mundo hoje, né, o que? Ah, aperta um botão, pronto, resolveu. E o bebê não é assim, né? A gente precisa, essa mãe, ela precisa ter o contato com esse bebê, ela precisa pegar no colo, ela precisa conhecer ele, né? E aí, quando ela faz esse acompanhamento, o que que acontece? Tem mães que vai até os 2 anos. Eu tenho curso, eu acompanho a mãe até um curso de desmame, entendeu? E aí é o desmame gradual, que a gente faz também de uma maneira tranquila, para que essa mãe, né, ela possa não sofrer com desmame, nem ela nem a criança. É mais um relatinho aqui para Entendeu? vocês, porque eu acho que é sempre bom dar a voz de pessoas que já passaram por isso. Eu gostaria de dar mamar muito mais do que eu dei, mas o meu filho não quis, ele não quis. Então a Suzy, que é uma enfermeira que estava na minha casa, que é amiga da Renata, ela falou, mãe, quando é você que tem que tirá-lo, aí é difícil, mas se ele não quer mais mamar, fique em paz, fique tranquila, você não é menos mãe porque não amamentou tanto, não é assim? Explique para as mulheres, É Renata. muito importante a mulher entender o quê? Que ela é mãe, sendo, né, amamentando, né, com a fórmula ou amamentando com aleitamento materno, essa mãe ela tentou. Agora a diferença está no quê, né? Na nossa sociedade, porque quando a gente começa a trazer a amamentação para a realidade dessas mães, que é o que eu estou implantando aqui em Avaré, estou trazendo para a região, é exatamente o quê? Que é fundamental, é o melhor alimento do mundo. Agora, a gente não vai recriminar essa mãe, porque a gente não sabe a história dessa criança. Se essa criança tem um problema de freio, ela vai ter que correr uma cirurgia, ela vai voltar a amamentar e às vezes ela vai ficar numa amamentação mista. Então, por isso a importância dessa mãe se preparar antes, entende? Agora, o que que acontece? A gente precisa entender que isso é um processo cultural, né? Que nós estamos o quê? Trazendo, implantando. É como eu te falei, antigamente as avós, né? A minha mãe não amamentou, muitas mães não amamentaram. Não tinha tempo de amamentar. Era 10, 9 filhos, como que é amamentar? Tá. Entendeu? Não tinha tempo. Então, hoje a gente começa a trabalhar essa cultura social, né? Que a mulher, ela pode amamentar, ela tem o direito de amamentar onde ela estiver, entendeu? É lei, é um direito dela. Mas, assim, ela não tem que se frustrar, porque cada família tem a sua história, né? Por isso a importância da rede de apoio. Se você pega uma mãe que ela decidiu ter uma vida independente, ela não tem rede de apoio, será que ela vai dar conta de manter o aleitamento materno? Então, no próximo bloco, mais um pouquinho dessa rede, esse apoio às lactantes que a Renata nos contará. Daqui a pouco. E é isso aí, meus amores, voltamos para o segundo bloco. O assunto amamentação, o aleitamento materno é muito extenso, nada óbvio para que Renata volte, ok? Mas vamos continuar sobre o aleitamento. Quais as dicas para as mamães e por que ele é tão bom e tão nobre?
As dicas para as mamães é que o leite materno, ele é considerado o melhor alimento do mundo, tá? Não tem outro, né? Hoje nós temos aí a indústria querendo entrar com as fórmulas, mas nem se compara ao leite materno. Ele é sustentável, tá? Ele está pronto, está quentinho, você pode oferecer aonde você estiver. A gente só precisa entender que é importante eu não ter dor na hora que eu estou amamentando. E por que teria, né? Renata, no caso? E no caso, a dor vem diante da fissura mamária, a candidíase mamária, o ducto entupido. Por que esses três? O que acontece fisiologicamente? A mastite. Então, a mastite é um processo que é aquilo que eu comentei. A mãe às vezes fica, né, demora para oferecer esse peito, fica dando horários para oferecer esse peito. E aí o que acontece? O peito vai ficando cheio. Ela febre. E eu falo muito assim, que a partir do momento que a gente está amamentando, nós estamos amamentando, o que acontece? Eu não sou estoque, eu sou uma fábrica que produz e vende. Adorei, mamãe. Entendeu? Não tem estoque, não estoca. Não estoca, não estoquem, né? porque não é para E isso. aí a mãe às vezes fica presa no horário. Ah, eu vou dar mamar de 3 horas. Que o Ah, eu vou pediatra dar mamar... E aí quando ela fica nessa de horário, ela não está fazendo a livre demanda. Percebe, Camila, que quando você está com fome, você vai lá na geladeira e pega, né? Você dá um jeito de ir lá comer. E o bebê também. Ele então, não tem como pedir, então deixe esse nenê na mama, crianças, não é? Porém, quando a gente observa a sucção dessa criança, essa criança, ela está no peito dormindo, essa criança ela está no peito mamando, né? Tem alguns pacientes que eu já atendi, eles falam assim, olha, como que a minha esposa está com baixa produção de leite, sendo que essa criança está mamando 24 horas por dia. Eu estudei sobre amamentação, sei que é o melhor alimento do mundo, Renata, só que agora a gente olha o pediatra e a criança não tá ganhando peso. Você percebe? Tem questões que é vão te fazer, que você problema, vai estar numa sinuca. Né? Por quê? Porque essa criança, provavelmente, ela não faz uma sucção correta. Então, se ela não trabalha corretamente ali na sucção do peito, essa produção de leite não vem. Ela não ofere e a mãe não produz. Ai, ai, ai. Entende? Assim. Aí o que vai acontecer? Vai ter o resultado que a pediatra quer e aí não tem o peso. Então é onde a gente entra com o trabalho de equipe multidisciplinar. Essa criança, ela precisa de um acompanhamento de uma fono, por exemplo, para a gente ver a parte interna dessa sucção, porque é a outra profissional que vai avaliar, entendeu? E aí, junto com a consultora, acompanhando essa pega correta, essa posição da criança, a gente consegue ajustar isso e essa mãe não entrar num desmame precoce. Isso é uma das causas, entende? Muito legal. Inclusive, eu conheci a Renata através de uma amiga que está sob a tutela dela e dando mamar de uma maneira... Ai, Camila, olha essa posição que eu tô dando, a Renata que me explicou. E a Nenê, que eu nunca tinha feito. E a Nenê, nossa, mamava. Inclusive, até bacana, já que o programa ficaria extenso se contássemos tudo, é sobre o trabalho de umbigo judiado pela boquinha do nenê, o trabalho que a Renata faz. Conte para o pessoal, Renata. Então, nós temos aqui no mercado de mais atual o laser, tá? O laser, ele acelera a cicatrização. Então, quando a gente faz esse laser, aí vai cicatrizar esse bico para que essa mãe possa continuar com a mamada, tá? Lembrando que muitas mães às vezes acabam comprando o bico de silicone. O bico de silicone, ele é sugerido em último caso, né? Por quê, Camila? Que nem quando eu estou explicando para você esse processo da amamentação, é muito importante elas entenderem que o laser não é um milagre. O laser, ele é um auxílio. Paliativo. Paliativo. Por quê? Tanto é que eu não faço o laser sem fazer a consultoria, tá? Eu preciso fazer essa assistência à mamãe e bebê, que é um dos atendimentos que eu faço, para observar toda essa amamentação, para poder chegar nesse pai e nessa mãe e falar, olha, essa criança está mamando super bem, vocês não vão ter problema nenhum, a gente faz o laser e acabou ali. Agora, não, essa criança, eu preciso de um acompanhamento da fono ou de um osteopata, que nós temos aí o torcicolo congênito, né, um dos fatores também.
e para poder ajustar isso, para manter essa mamada e resolver a situação dessa mãe. Então, você, mamãe, que não procurou a Renata no período certo, está com a fissura na mama, em chamando a Renata, ela orientará todo o resto, não é, Renata? Sim. Com sim. os profissionais, a equipe multidisciplinar, ver qual foi o erro antes, é isso? Isso, porque não é antes, é durante o processo, Tá. tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou poder ver o que está acontecendo, eu vou realizar o laser nesse atendimento e a gente vai resolver o problema dessa mãe. Agora, o que acontece muito? Às vezes a mãe liga e fala assim, olha, Renata, eu quero fazer um laser. Aí que eu não faço. Por quê? Porque eu preciso ver esse casal, eu preciso ver como que está essa mamada. Sentir o que está entende? acontecendo para ter essas E fissuras, né? quando a gente vê essa fissura, ela engloba toda a família, né? Porque essa mãe, ela tem uma rede de apoio, ela tem alguém que está fazendo almoço para ela, essa mãe, ela está descansando, porque às vezes ela está cansada, ela vai dar mamar, a criança faz a pega errada, ela dorme, não está nem vendo, entendeu? Ai, então, mas é tão difícil, a né? gente precisa o quê? Chegar ali e poder falar para aquele pai, pai, essa mãe precisa de você, você pode auxiliar nisso, olha, o que está acontecendo com essa mama, a gente vai fazer o laser, vai melhorar, mas assim, não vai resolver às vezes de imediato, porque eu preciso desse acompanhamento, iniciar um outro tratamento, continuando com o laser, para sarar, para que essa mãe continue com uma amamentação maravilhosa. Porque uma mãe amamentando com dor, ela não vai, eu vou fazer o laser, vou resolver o problema, vou virar as costas e o problema dela vai voltar. Ai, bendito projeto Entendeu? da Renata que alcançasse as camadas menos priorizadas da sociedade, né, gente? Já fui advogada de família e não tinha jeito. Essa mãe, ela tinha que cozinhar amamentando para uma pessoa que ia chegar alcoolizada e ela poderia apanhar. E esse trabalho é só para um pessoal, não é só para uma elite, Renata? Olha, atualmente está sendo, né, para uma elite. Mas o meu plano está em dar essa assistência para toda a sociedade, né? Ai, pensa. Como eu sou pioneira com esse projeto aqui, né? Vim morar aqui, tive o meu segundo filho aqui, eu sou mãe de 2. E eu senti essa necessidade, né? A gente escuta muito o quê? Ah, eu não tenho bico, eu não tenho leite. Então, assim, não existe eu não tenho bico. Toda mulher tem condições de amamentar. Ah, Renata, mas eu tenho prótese de mama, eu não vou conseguir. Vai. Renata, mas eu estou adotando. Eu vou poder amamentar? Vai. Verdade. Verdade. O acesso ao nenê vai ter a produção de leite naquele organismo que não pariu? Não, então, aí isso a gente tem que juntar com a equipe, né, com o ginecologista, para ele entrar no período gestacional com as medicações, no período gestacional não, no período dessa doação que tá para essa criança chegar, para a gente poder trabalhar com as medicações e preparar essa mãe para a hora que esse bebê chegar, da Como doação. É lindo, gente, né? O aleitamento materno é tudo, é um milagre, é divino, é coisa divina. Renata, conta para o pessoal outros trabalhos que você faz no seu pacote, quando você a contrata, desde saber tudo, como amamentar, ela passar toda essa rede de profissionais para orientação, bem como o laser para sanar, para que vocês continuem amamentando por maior tempo que vocês possam, e também do brinquinho, que eu achei a coisa mais linda. Conta. Então, né, nós temos tem a assistência mamãe-bebê, que esse atendimento, ele é assim que a criança chega da maternidade, e aí eu chego junto. Então, nesse dia, a gente vai ver toda a amamentação, falar sobre a amamentação, ver esse bebê mamando na mãe, explicando para o pai quais são as posições que pode mamar, como que tem que ser o cuidado com essa mãe, com esse bebê. Aí eu entro nos cuidados com o bebê, então às vezes a gente ela escolhe se ela quer o banho de ofurô ou o banho humanizado. Ai, que lindo! Como é que é o banho humanizado? O banho humanizado, ele é um banho com uma fralda, né? Onde a gente prepara a criança para ela não chorar, não ficar estressada, não ficar nervosa no momento do banho. Aí orienta toda a higiene, como que tem que ser os cuidados, a rotina desse bebê.
E também a mãe escolhe se pode ser o banho de ofurô também, né? E aí a gente também faz o banho de ofurô, aí ela decide o que quer, ainda a gente prepara aquele momento relax para o bebê, né? Coloca uma musiquinha, é muito gostoso, o pai participa, então é assim, eles adoram, as avós participam desse pacote junto, né? Então é um momento muito gostoso. Então é assim que elas chegam. E esse pacote, ele é realizado por quê? Porque aqui na nossa cidade ainda, né, nós não temos, né, a casa de parto humanizado. Nós ainda estamos trabalhando muito em questão da hora dourada, da amamentação no primeiro momento. Então, a gente tenta fazer o quê? Tá com essa mãe o mais rápido possível. Porém, elas fazem comigo o curso de gestante antes, tem o curso de cuidados antes também da gestação, tem a consulta no pré-natal em amamentação também, né? Para a gente ver qual tipo de peito dessa mãe, o que essa mãe, como que tem que ser, as orientações, para ela já ter uma noção de como vai ser lá na frente. E tem o pacote consultoria em amamentação, que já é a mãe do segundo filho, ou quando a mãe já me liga e já fala assim, olha, Renata, estou com 3 meses e o meu peito está doendo muito, tal, e aí tem que ser uma consultoria para ver o que está acontecendo. Nesse pacote da assistência, ele está incluso a laser terapia na fissura mamária, no períneo ou na cesárea, tá? No coto umbilical. Então, aonde eu tiver que fazer o laser, eu já vou realizar. E o ILIB. E quando é a consultoria, o ILIB ele é um processo onde a gente coloca, né, uma pulseirinha no pulso dessa mãe e aonde ela vai ter aquele momento de relaxar. Vai ser realizado o ILIB e na consultoria, aí no caso, tem o laser só na fissura mamária, tá? No caso. Conta do brinquinho. E o do brinquinho, aí eu tenho o pacote do brinquinho. O que acontece com o brinco, tá? Quem é que pode, né, quando que esse bebê pode estar fazendo a colocação do brinco? Que é muito preocupante para vocês, mamães e papais. Mas papais não vai colocar brinco na criança agora, não é? É, mas é muito importante essa mãe entender que a gente precisa esperar de 5 a 10 dias, né? A gente vê muito o quê? Ah, neném nasceu, Renata, eu quero furar a orelha. Aí você não veio furar a orelha no hospital? Gente, não furem a orelha no hospital, por favor. Por quê? Porque o hospital é um ambiente completamente contaminado. Muita bactéria. E quando a gente faz a perfuração de orelha lá, o que acontece? É uma porta de entrada para uma infecção, tá? Então, a gente tem as mães de estética que já querem logo colocar o brinco. Então, não tenha pressa, essa orelha, esse lóbulo, ele tem que estar um pouquinho maior para que a gente possa fazer a perfuração no lugar certo. E essa perfuração, ela é realizada com ponto neutro de acupuntura, tá? E humanizado. Por quê? Porque é o momento que a gente coloca esse bebê para mamar. Inclusive, mamães, vocês podem estar colocando esse bebê para mamar na hora da vacina, tá? Isso é uma maneira o quê? Humanizada para a gente acalmar no momento da perfuração, tá? E aí, colocar o brinquinho. O que todo mundo quer saber? Renata, dói? O lóbulo é um lugar que não dói, tá? Porém, eu tenho bebês, né, que não choram e tenho bebês que choram também. Porque a dor é uma coisa única de cada um, né? Mas a gente faz tudo humanizado para que a criança, né, se sinta confortável na medida do possível e fique a mãe toda feliz de ver, né? A família fica encantada na hora que vê com o brinquinho, né? E é isso aí, meus amores. Olha a gama de assunto que a amamentação traz. E teríamos muito mais. É que nós só temos meia hora, mas como havia dito, Nana Obsta, aqui, Renata, volte nos contar um pouquinho mais. Os contatos deixarei todos aqui, bem como o pacote que ela já nos elucidou. Renata, é um prazer imenso tê-la aqui comigo, conosco, auxiliando nesse momento tão lindo que é a amamentação e que pode ser um momento bem longínquo, não é? Grandão. Sim, sim. Olha, eu quero agradecer, muito bom estar aqui, viu? Porque a gente iniciar um projeto sozinha, como eu estou iniciando, né? Estou aqui em Avaré, é bem desafiador, mas é muito bom a gente saber que pode contar com pessoas como você. Muito obrigada, você logrará êxito com certeza. Esse processo tem que ser feito entre mãe e filhos, não é? E assim nos despedimos, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!